Estamos de volta para o nosso segundo bloco e nesse bloco nós vamos estudar alguns princípios de direito do consumidor e como usá-los em seu favor, do comerciante. O primeiro deles é o princípio da boa-fé. A boa-fé, que é um dever de lealdade, de honestidade, de falar a verdade, esse dever deve permear a relação de consumo, tanto para o consumidor quanto para o fornecedor. Ou seja, os dois têm que agir de forma honesta, verdadeira. Se não agir assim, pode inclusive contrariar a lei. O que significa isso? Por exemplo, imaginem que um consumidor ele haja de má fé. Mesmo que ele tenha o direito, o juiz pode considerar que, como ele agiu de má fé, ele não terá direito. Por exemplo, um consumidor que compra um boné pela internet. Aí ele chega, usa o boné e liga para o fornecedor e fala: olha, eu comprei pela internet, eu tenho direito a arrependimento, e a gente vai estudar daqui a pouco sobre o direito de arrependimento, mas ele fala: eu tenho direito a arrependimento e quero outro boné, quero trocar o boné. Aí o fornecedor, lá o lojista que vendeu pela internet fala: ele tem esse direito, eu vou trocar. Aí ele troca. 3 dias depois ele fala: olha, me arrependi de novo, eu quero outro boné. Aí o lojista: esse cara tá querendo me enganar, mas ele tem direito, vou trocar. 3ª, 4ª, 5ª vez. Ora, se não fizer nada, o lojista vai quebrar, porque a pessoa vai ficar se arrependendo toda hora, e como você está vendendo fora de um estabelecimento comercial físico, a pessoa tem esse direito. Imaginem isso com vários produtos que a pessoa pode ficar usando. Na década de 90, esse fenômeno aconteceu com os CDs. Lembram os CDs? Hoje está em desuso, né? Mas era muito comum. A pessoa comprava um CD, chegava em casa, gravava o CD, falava: me arrependi, quero trocar o CD. Pegava outro CD, gravava, e assim ia. Ora, a indústria musical e os lojistas quebrariam nesse sentido. Então, o que é possível o lojista fazer? A boa-fé. A pessoa pegou, trocou uma vez. Você faz o cadastro, registra isso. Trocou de novo, dependendo do prazo. Na 3ª vez, se ficar demonstrado que ela está agindo de má fé, que ela está fazendo isso só para se beneficiar, você pode falar: não troco. E vai demonstrar, mesmo que ele ajuize uma ação: eu vou entrar com a ação. Entra. E aí você mostra para o juiz: juiz, ele está agindo de má fé. Ele trocou 3 produtos em uma semana. E olha aqui, por exemplo, no Instagram dele, ele postou a foto com o boné na festa. E depois na outra festa, outro boné. Ele fica fazendo isso de forma repetidas vezes. O fornecedor tem que se preparar, o corpo jurídico do fornecedor tem que se preparar, fazer essas provas. E é claro que o lojista, o comerciante, tem que guardar essas informações para ajudar o advogado a demonstrar que ele está de má fé. Essa má fé também é usada em outras áreas, como plano de saúde, a pessoa que omite, esconde, mente uma informação que tem uma doença pré-existente, que já fez uma cirurgia. Se ele está mentindo, má fé. E aí o seguro, o plano de saúde não está obrigado a cobrir eventualmente. Mas eu tenho direito. Sim, se vocês não tivessem agido de má fé. Agiu de má fé, não tem direito. No começo dos anos 2000, teve um caso famoso em que um comerciante anunciou uma televisão pelo valor errado. Ao invés de digitar, por exemplo, 10 mil reais, digitou 2 mil reais. E aí vários consumidores falaram: olha, toda oferta obriga o fornecedor. É verdade, o Código de Defesa do Consumidor fala que toda oferta obriga o fornecedor. E que nós já vimos, o fornecedor responde objetivamente, ou seja, independentemente de culpa. Ixi, vai ter que vender a televisão por 2 mil? Depende. Consumidor tal ou não de boa fé? Teve um caso famoso, como eu falei para vocês, em que um advogado foi lá, percebeu o erro do comerciante e queria comprar 5 televisões. E aí o fornecedor, o comerciante falou: não vou vender. O advogado entrou com a ação. Durante a audiência, ficou demonstrado que, primeiro, o
consumidor, que era um advogado, sabia o verdadeiro preço daquela televisão e sabia que era errado aquele preço e por isso que ele queria comprar 5 televisões. Ele não tinha nem o que fazer com tantas televisões. E era uma pessoa que tinha uma noção de quanto vale as coisas. Diferentemente, se fosse uma pessoa muito humilde que acreditasse que verdadeiramente era uma promoção e que estavam ofertando pelos R$2.000. Aí talvez o juiz mandasse a loja vender pelos 2.000. Mas como ficou demonstrado que a pessoa tinha uma capacidade, um conhecimento e que aquela televisão sabia que não custava aquele valor e ele queria comprar 5, o juiz falou, ainda que a lei te dê o direito e obriga o fornecedor a cumprir a oferta, você agiu de má fé, violou um princípio. E violar o princípio é muito mais grave do que violar uma norma. Então, não deu esse direito. Então, tentem demonstrar a má fé. Se houver má fé, o consumidor perde o direito. Outro princípio importantíssimo no direito do consumidor é o direito à informação. O consumidor tem direito à informação. Então, como o fornecedor pode se resguardar, pode se proteger de uma eventual ação do consumidor? Informando o consumidor. Cobra cover artístico? Não cobra cover artístico? Tem uma taxa extra? Tem um preço diferenciado para cartão e em dinheiro? Informação. Coloque fisicamente, se você tem uma loja física, coloque uma plaquinha na entrada, não é escondida atrás do balcão, é na entrada. Olha, cobramos cover artístico. Olha, preço diferente para cartão e para cheque e para dinheiro. Faça essa demonstração, porque se houver depois algum litígio, alguma briga, alguma controvérsia, se o fornecedor conseguir demonstrar que demonstrou, que informou, ele tem muito mais chances de sair vitorioso numa disputa com o consumidor ou até mesmo evitar a briga. Porque quando o consumidor for atrás de um advogado, o advogado fala, mas você foi informado, a decisão foi sua. Isso acontece, inclusive, muitos em aparelhos eletrônicos. Pega um celular, por exemplo. Olha, o celular não pode usar enquanto carrega. Há risco de explosão, esse tipo de coisa. Bom, não adianta colocar num manual que tem 100 páginas na folha 38, cantinho direito. Isso não é direito à informação. É uma informação importante que causa risco à saúde e segurança do consumidor? Muitos fornecedores, fabricantes já fazem isso. Colocam uma etiqueta no próprio carregador. Olha, não use enquanto carregue. Risco de explosão. Por quê? Porque se o consumidor utilizar e tiver um acidente por conta disso, a gente, fornecedor, vai falar que foi culpa exclusiva do consumidor. É ele que deu causa. E aí o fornecedor, então, não responde. Então, quanto mais informação você der ao seu cliente, seja colocando lá uma plaquinha física, você é comerciante com um site, coloca essas informações e coloca na página principal. Não coloca escondidinho, coloca essas informações na página principal, onde ele possa ter acesso. Isso vai garantir ao fornecedor muito mais proteção e evitar eventuais brigas, litígios judiciais. E um outro princípio, que é a vulnerabilidade do consumidor. Todo consumidor é vulnerável. O que é vulnerável? Ele é fraco. Ele é fraco tecnicamente, ele é fraco economicamente, ele é fraco juridicamente. Uma dessas coisas, certamente o consumidor é fraco. Ah não, mas eu vendo maçãs e quem comprou a maçã aqui foi o Silvio Santos. O Silvio Santos é muito mais forte do que eu. Não, economicamente ele é, mas tecnicamente ele sabe quando a maçã está estragada? Ele sabe quando é uma maçã boa? Quem sabe é você que vende a maçã. Então é importante você levar em consideração essa vulnerabilidade do consumidor. Por mais que a pessoa seja um engenheiro aeroespacial, projetou um avião, se ele vai andar naquela companhia aérea que comprou o avião da empresa que ele trabalha, ele é vulnerável? É, porque ele sabe como deveria ter sido abastecido o avião, mas foi ele que abasteceu? Não. Ele sabe como deveria ter sido feita a manutenção, as peças que deveriam ser trocadas, mas ele sabe se foram trocadas? Então ele é vulnerável, o consumidor é vulnerável, é a parte fraca da relação. E isso deve ser levado em conta, por exemplo, na inversão do ônus da prova. O que é isso, inversão do ônus da prova?
Normalmente, quando alguém entra com uma ação contra a outra, é ela que tem que provar o que está falando. Ela que prova o alegado. Ó, ele bateu no meu carro. Você tem que provar que ele bateu no teu carro, por meio de testemunha, documento. Então, quem alega tem que provar. Mas no direito do consumidor, o juiz, considerando que a parte é vulnerável, pode inverter isso, pode modificar isso. E quem vai ter que fazer a prova é o fornecedor. Por quê? Porque ele tem a capacidade técnica, econômica e jurídica de provar a coisa. Imaginem, por exemplo, que a pessoa compra um refrigerante. Ela compra o refrigerante, abre o refrigerante e toma um gole. E aí tem um objeto estranho lá dentro qualquer. E ela engoliu aquele objeto, sei lá, um inseto. E agora? Como que essa pessoa que tomou o refrigerante prova que tinha um inseto que ela já ingeriu? Ah, não, mas meu irmão estava comigo. Irmão não pode ser testemunha. Parente não pode ser testemunha. Não, mas meu amigo estava. Amigo não pode ser testemunha. E como que ele prova que tomou uma coisa que estava lá dentro e agora já está aberta? Não é muito mais fácil o fornecedor fazer essa prova? Mas como que ele vai fazer essa prova? Demonstre que o seu sistema de produção que colocou a bebida dentro daquela lata é hermético, é fechado, não tem como ter a entrada de insetos. Faz essa prova pericial. Então, se preocupem em produzir provas para evitar essa inversão do ônus da prova. Você é comerciante, lojista, envia produtos pela internet? Se puder registrar como foi embalado aquilo, melhor, porque aí você consegue provar que foi enviado o produto, porque acontece muito. Ah, eu não recebi o produto correto, veio um tijolo aqui dentro, veio isso e aquilo. Faça essa demonstração de que houve ali, olha, essa aqui é a embalagem de fulano de tal, está sendo preparada. Claro, quando é pequenas coisas, é inviável, mas se tem um valor significativo o produto, está enviando um computador, está enviando um notebook, um celular, faça essa demonstração. Vai evitar muito problema. Então, sempre pensem nisso. Já que o consumidor é vulnerável e quem vai ter que fazer a prova é você, se arme, produza documentos, troque e-mails, WhatsApp, sempre tentando demonstrar, primeiro, a sua boa-fé que nós vimos, segundo, o direito à informação que você informou o consumidor e terceiro, de que você tem a capacidade de fazer essa prova técnica, porque conhece o mecanismo e que o consumidor não poderia ter recebido outra coisa senão aquela. Olha, na embalagem, quando eu despachei no correio, o peso era esse. E o tijolo tem outro peso. Então o consumidor está faltando com a verdade, ele está mentindo. Se tiverem alguma dúvida sobre este ou os outros módulos, não esquecem de enviar uma mensagem aqui para o DNA do Direito, ou pelo WhatsApp ou por e-mail. Até o próximo bloco!